E sejam bem-vindos a mais um Otakuflix, um podcast onde vamos discutir os animes da Netflix, teorias, conspirações e curiosidades. E eu sou o Clis e no bom sentido esse anime é um lixo. Eu sou o Cadu e o meu lixo não ia querer me matar. Isso é o que você pensa. Hoje o assunto é Gachakuta, o primeiro episódio e nada mais. Parece que tá todo mundo falando dele. É, do tal ladrão do lixão. Foi ele, não foi? Eu queria que ele parasse. É, ele vai atrair os apóstolos pra perto da gente. Rudo! Você foi catar lixo de novo? O pessoal da cidade é super rigoroso no cuidado com o lixo. Imagina o que vão fazer com você se te pegarem. Por que você continua fazendo isso? Porque os ricos jogam fora coisas que ainda dão pra usar. Eu fico com pena dessas coisas. Além disso, eu preciso de dinheiro pra viver. Você ama mesmo lixo, né, Rudo? E meu amigo, por onde a gente começa? Que pedrada foi essa? Cara, o que você achou de Gachakuta? Cara, eu vou falar pra você assim, eu fiquei muito surpreso com a mensagem que ele quis passar, com a crítica que ele quis trazer já nesse primeiro episódio. Assim, de forma geral, eu gostei desse primeiro episódio. Eu acho que ele conta muita coisa do universo. É um universo muito vasto, que a gente precisa ainda aprender sobre. Mas eu acho que ele soube apresentar pra gente, talvez, o que a gente precisava entender nesse primeiro episódio. Talvez só o primeiro episódio seja pouco, mas o que eu vi nesse primeiro episódio eu gostei. E você? O que você achou desse primeiro episódio de forma assim geral? Cara, eu adorei, achei visceral em todos os sentidos. Sabe, tipo, nessa estética, nessa arte, na música, no sangue, nesse tema, sabe? Falar sobre lixo. Vamos pegar aqui um anime e vamos falar sobre lixo. Cara, sensacional, sensacional. Gostei bastante desse primeiro episódio. Cara, quem é esse autor? Ele já fez alguma outra coisa? A autora, eu fui atrás. A autora é a Kei Urana. Como a gente vai chamar ela? Senhorita Urana ou Senhorita Kei? Senhorita Kei é mais legal. E eu tava vendo aqui a autora, ela foi assistente de Soul Eater, tipo, do mangá de Soul Eater, sabe? Tipo, ela trabalhou como assistente nessa outra arte. E a arte desse anime realmente me lembrava um pouco Soul Eater. Você já conhecia? Não conhecia, não... Cara, Soul Eater é um mangá que tá muito mais... Assim, eu não vou dizer que ele não tá preocupado com a história, mas a estética tem um peso muito grande ali, sabe? Tipo, cenas cool, poderes. E em Soul Eater existe toda essa preocupação com a estética, e eu acho que esse anime aqui pode ir pra um caminho parecido. Mas eu vou falar então pra você. Então eu vou falar pra você assim, porque isso que você tá falando eu consigo perceber nesse primeiro episódio de Gachakuta. E eu dei uma olhada aqui nas páginas do mangá, eu não li o mangá. Mas, cara, eu adorei a arte do mangá, cara. E o mangá parece melhor que o anime em questão de arte, assim. Tem uma certa, sabe, brutalidade ali na tinta, de como ela coloca e pinta o cabelo do protagonista, que eu achei sensacional, cara. Tipo, a arte é muito foda. O mangá eu ainda não vi também. Eu já comprei as primeiras edições. Caramba, quantas? Uma? Eu comprei as três primeiras. As três primeiras? Os 3 primeiros volumes. Então eu ainda não vi, eu vou ver eu vou ver algumas artes, mas assim, sabe, nada muito spoiler em relação ao mangá. Então eu vou ter uma surpresa na hora que chegar. Mas isso que você tá falando é engraçado, porque o que eu assistindo esse primeiro episódio, eu senti uma crítica muito forte, tá ligado? Eu fui atrás do que significa a expressão Gachakuta. Boa. E ela pode significar algo como lixo de verdade ou o verdadeiro lixo. E pode significar tanto para coisas, objetos, quanto para pessoas. Caramba, tá. Por que isso é importante? Porque se você for parar pra ver, tipo, o título já começa já carrega uma crítica social. Aí a primeira coisa que você vê quando a gente começa a falar assim do anime em si, né, é quase como se fosse uma declaração. Crítica social foda. O anime começa com uma frase. Ele começa falando assim: dizem que objetos que são tratados com carinhos abrigam almas. Ele fala isso como uma afirmação. Logo na sequência, ele te traz uma pergunta. Na verdade, ele traz um questionamento. Então, o que será que o lixo que é descartado abriga? As pessoas transformam objetos em lixo com facilidade e passam a tratá-los como algo sujo, nunca mais dando valor algum a eles. Isso também vale para pessoas. A premissa é boa. Ó, esse daqui é um anime sobre lixo. E é sobre isso que a gente vai falar. Foda. Eu achei muito foda isso.
lixo e todas as suas formas, entendeu? Pessoas exatamente. Pessoas como lixo. Exatamente. O descaso com o material, entendeu? Tipo, literal e metafórico. Exato, em todas as formas. E isso é bom mesmo, tipo, de como existe essa ideia de tratar pessoas como descartáveis mesmo, da mesma forma como você descarta o lixo. Cara, o que você achou desse world building, cara? Que eu achei legal pra caramba, cara, porque, vou ser sincero, eu não lembro, agora assim, pensando assim rápido, de ter visto uma favela num anime, por exemplo. Eu achei isso muito legal, de verdade. Eu ia até trazer isso como referência de, era uma favela, sabe? Você vê, tipo, a forma como é feito e tudo mais. True favela, sim. E eu acho muito legal, porque, assim, todo esse mundo, como que a gente começa a ser apresentado pra ele? Logo depois que a gente tem a declaração do que é a crítica social que essa história vai levantar a bandeira, né? Sim, a abertura do anime, ela explora bem o tema que ela quer abordar, né? Pelo menos nesse primeiro episódio deu a entender isso, né? Tipo, que os primeiros segundos ali do anime tá falando do tema do anime, que é esse conceito bem amplo do que é lixo. Exato. Logo depois disso, a gente começa com uma cena de ação, onde aparece uma pessoa roubando lixo e aparentemente isso é um problema. Tanto que o guarda, né, se refere como, tipo, um degenerado ladrão de lixo, sabe? Tipo, porra. Tipo, olha o termo que ele usa, tipo, é um ladrão de lixo degenerado, entendeu? Então, tipo, olha o peso que ele tá dando pro ato que aquela pessoa que tava ali cavucando no meio do lixo tá fazendo. E aí, eu acho que isso é o legal, e isso é legal porque a gente começa a entender, então, um pouco desse universo. Um universo que é todo trabalhado em branco e dourado. O que eu penso nisso? Pô, a gente é designer. E a gente sabe que essa cor, quando a gente usa, a gente quer passar uma mensagem. Ela quer passar que aquela parte, né, da cidade, ela é nobre, ela é limpa, ela é culta, ela é elevada, entendeu? Ela é superior. Quase literalmente, né? Tem um plano ali da cidade que mostra que aquelas muralhas estão mais altas que a própria favela, né? Exato. E aí, essa muralha, tipo, separa duas realidades. E você puxou um termo também que eu acho interessante a gente abordar aqui, que é distopia, né? Eu acho que aqui esse muro ele tá dividindo o que é utópico do que é distópico. Eu não sei se eu fico tão confortável com o termo utopia, porque eu ainda não consegui ver se o pessoal daquele lado do muro enxerga que eles vivem em uma utopia, sabe? É porque a utopia tá na cabeça daquelas pessoas, não quer dizer que a utopia existe pra todo mundo que vive dentro daquela muralha, sabe? Eles se enxergam num lugar de superioridade, entendeu? Talvez você tenha razão. Mas a distopia é mais clara aqui pra gente. Sim, isso sim. Logo depois que a gente começa a ser introduzido, né, nessa cidade, nessa cultura, né, nessa elite, nessa nobreza, nesse luxo, a gente vê logo o contraste, porque aparece um cara que ele tá com uma roupa branca, só que mais escura, entendeu? Que contrasta com o branco da cidade, da rua, do chão. E aí duas mulheres começam a tratar ele como inferior e chamam ele até de tribal. Me pegou um pouco esse lance do tribal. Eu fiquei tipo assim, putz, porque até no legendado, né, tipo, eu vi o anime no japonês, e no legendado também tá tribal. E eu falei assim, putz, será que isso é um erro de legenda, alguma coisa assim? Porque ele não me parece tribal no conceito do que é a palavra. Eu fiquei na dúvida se isso realmente é um termo correto, assim, que eles estão aplicando ali. Porque então, tribal não me fez tanto sentido, assim. Mas, de fato, existe esse senso de inferioridade que é colocado nessas pessoas. Não quero ficar encrencando aqui, porque o anime é muito bom, sabe? Tipo... Mas me incomodou um pouco essa palavra, tribal, assim. Porque eu não consigo ver tribalismo naquelas eu acho que imagens, a gente ainda vai sabe? ser apresentado... Acho que a gente ainda talvez possa ser apresentado mais a isso. Talvez. Você tem razão. E, cara, esse world builder eu achei sensacional, assim, essa construção de mundo, porque é uma coisa... E também me impressionou um pouco de ser bem contemporâneo, né, cara? Você olha, assim, pra cidade e pras pessoas andando ali, e é um ambiente moderno. A gente não tá sabe, a gente vê nas casinhas ali ar-condicionado, sabe? Eles não estão numa distopia atrasada tecnologicamente. Eu não vi ela dessa forma, sabe? Eu vi mais como ar-condicionado, Cadu! Eu vou procurar agora aqui. Quando que foi criado o ar-condicionado? Brisa. Ó, 1902, Cadu! Foi criado o ar-condicionado.
Isso quer dizer, porque, tipo, ali na favela, quando a gente tá ali na favela, você vê, tipo, ar-condicionados, assim, espalhado pela casa. Pelas casinhas, assim. Então, é que eu vejo quase como se fosse um universo paralelo. Vai, vou colocar assim. É um universo paralelo. Isso tem um abismo, Cadu. Não tem como ser o planeta Terra se tem um abismo daquele. Então, eu acho que é um universo paralelo onde esse mundo, ele tem similaridades com o nosso, mas na grande maioria dele a gente não consegue levar em conta o que tem no nosso mundo para aquela realidade, sabe? Para poder criar um paralelo e falar, pô, isso é normal, isso não é. Entendeu? Na minha cabeça... Não, você tem razão. É mais ou menos isso. Ele não é o nosso mundo, ele é uma fantasia. Ele tá fora do que é considerado, do que poderia ser considerado aqui. Mas eles têm ar-condicionado. Eu não lembro agora se tem um caminhão de lixo, não tem? Tem uns caminhões ali, né? Tipo, tem caminhão. Tem caminhão de lixo, e o caminhão de lixo ele é moderno como o que seria hoje em dia, sabe? Então ele é, tipo, ele mistura duas coisas. Ele parece ser uma fantasia meio retrofuturista, entendeu? Uma coisa meio assim. Não sei se nem dá pra falar que é retrofuturista, porque não tem tão futurista assim, né? Uma coisa retropresentista, no caso, né? Mas... É porque tem uma vibe, tipo, aquela cidade mais luxuosa ali, tem uma coisa meio Paris, assim, né? Você vê os postes todos dourados, eles têm aquela coisa meio retrô. A arquitetura também, ela não é tão moderna, não é um prédio moderno espelhado, né? Tem uma vibe mais clássica. E esse lance da estética eu acho interessante abordar nos animes. Lembra que eu comentei com você que Dandadan não tinha bons designs de personagens? Isso aqui tem um bom design, sabe? Não só de personagem, mas de tudo. Isso aqui não é Dragon Ball, isso aqui não é Naruto, isso daqui não é Dandadan. Dandadan nem tem estética, né? Então nem dá pra falar isso. Mas tipo... você bate o olho e você consegue ver que é esse anime aqui, sabe? Tipo... E eu acho que isso que é legal, sabe? É aquela vibe de tipo... É característico. É marcante, exatamente, sabe? Eu entendi o que você quer falar. Isso tem nesse anime, sabe? Tipo, e eu tô criticando o Dandadan aqui de novo, eu não vejo esse tipo de coisa em Dandadan. Quando você traz o exemplo de Naruto e você mostra isso em Gachakuta, eu acho que faz completamente sentido. Quando você vira pra mim e fala, Dandadan não tem isso, eu acho que você se engana muitão, porque assim, talvez seja um momento muito específico, sabe, quando a gente fala na questão das transformações dos personagens, né, da Aira, do Okarun e do Gigi. Então, quando eles estão transformados, é muito evidente que eles são eles, sabe? Tipo, na questão da silhueta, do cabelo do Okarun, na posição que a Aira vai ter no cabelo dela, na forma e no cabelo e no brinco que o Gigi vai ter. Então você vai acabar tendo também essa coisa da silhueta marcante, só que quando eles estiverem transformados, quando eles estiverem no mundo cotidiano, realmente você não vai ter isso, porque é essa a intenção, né? Ele coloca uma coisa muito comum porque ele quer mostrar que quando eles estão fora dessa realidade comum muito absurdo. Tá, tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. Existe uma necessidade de Dandadan de você deixar bem claro o que é comum e o que é extraordinário, né? Exato. Pra quando você chegar no sobrenatural, extraordinário, maluco, tipo, você criar esse contraste absurdo. Então eles precisam ser comuns. É isso, exatamente, é isso. Mas mudando um pouquinho aqui, eu queria trazer algumas Voltando a falar de Gachakuta. Voltando a falar de Gachakuta, eu queria trazer aqui alguns pontos. Porque assim, basicamente, nesse primeiro episódio, a gente vai poder teorizar algumas coisas agora pro segundo, porque a gente ainda não tem muita informação. Eu ainda não li nada do mangá, vou ler depois que chegarem os volumes que eu comprei. Mas tem um momento teoria aqui braba. Se você quer puxar teorias, eu tenho aqui. E aí é isso que eu ia te perguntar, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, a primeira grande informação que esse primeiro episódio trouxe pra gente, do normal que a gente viu, foram as ataduras e a mão do nosso personagem principal. E aí eu queria entender de você, assim, que ainda não tem nada pra frente, entendeu? Que você vive no momento do... Só vi o primeiro episódio. Exato. É o primeiro episódio de nada mais, Cadu. Como eu vou ter as informações pra frente, eu sempre vou trazer essas coisas pra você. O que é a mão dele, cara, pra você? Eu não vou falar se é ou não é, né? A gente vai descobrir mais pra frente, mas eu quero trazer pra lá na frente a gente poder comparar aqui. O que você acha que é essa mão? É a clássica marca da maldição do protagonista, sabe? É o que vai dar poder a ele. É o que torna ele o protagonista, quase.
é o que dá poder ao protagonista. Sabe, é a marca da maldição, sabe? Tipo, é a marca da raposa que o Naruto tem na barriga. É a cauda do Goku. Ah, tem o Tanjiro com a marca dele também, que faz ele ser especial. Isso, exatamente. Tipo assim, é a marca da maldição do protagonista. Sabe, tipo, eu não tenho dúvida que seja exatamente isso. Porque a gente tem aqui um passado do pai desse protagonista. Ah, ele era um assassino. Ele foi jogado no abismo, maneiríssimo já, tipo, realmente ele foi um condenado, tipo... E aí só um parêntese aqui, porque a gente já consegue, obviamente, imaginar que quando a gente fala o pai dele foi jogado no abismo também, e a gente sabe que quem é jogado no abismo não necessariamente morre, então a gente já começa a imaginar que o pai dele vai aparecer mais pra frente da história. Então vamos pular pra essa parte, que é o nosso protagonista, que ele presencia o assassinato do pai postiço dele, o padrasto dele. O padrasto dele, né? E aí, tipo, ele morre, um cara mascarado mata ele. Todo mundo os policiais acham que de fato foi ele que matou o cara. Ele já vinha sendo perseguido porque ele entrou na cidade. Ele já vinha sendo exato, ele já vinha sendo perseguido porque tinham dúvidas de que ele poderia ser. Tinham suspeitas, na verdade, de que ele poderia ser o ladrão do lixo, né? E aí colocaram tudo na conta dele e é isso. Agora ele tá, tipo, ele foi condenado por ser um assassino, por ser um ladrão. E por ser o filho de um assassino também, colocou isso tudo no mesmo balde e pronto, sentença de morte. Ele vai ser jogado no abismo. E é isso, o nosso protagonista é jogado no abismo. E, cara, o filho da puta não morre. Não. E aí afinal, ele é o protagonista, né? E aí ele mostra pra gente um puta de um dragão irado, tá ligado? Feito de lixo. Não, peraí, tem tipo, brother, toda essa jogada no abismo, cara, sensacional, essa queda pro abismo. Mas ele tá pendurado aqui e de repente jogam ele pro abismo. E a câmera desce junto com ele, caindo no abismo, sabe? O abismo tem todas aquelas nuvens, foda, maneiríssimo, é assim que eu imagino um abismo mesmo. E, tipo, quando ele cai, aqui tem um momento teoria maluca. Eu vi essa página também no mangá e no anime também, tipo, quando ele começa a cair, tudo começa a ficar estilizado, como se fossem rabiscos de lápis. Sim. E aí você começa a entrar numa viagem, assim, tipo, o olho dele começa a ficar todo rabiscado em lápis, preto no branco, assim. Sim. Foda, sensacional. E aparece uma cena, que aí ele tá olhando no horizonte. Existe um horizonte, assim, de luz, nuvens embaixo, nuvens em cima, como se fosse o céu, as nuvens embaixo que seriam as nuvens do abismo, e você vê essa linha de horizonte e ele vê uma figura no horizonte. Esse é o momento teoria que tem nesse episódio, que provavelmente é algo que a autora já pensou em colocar no futuro, assim. Tem esse mesmo momento no mangá que ele tá caindo e ele olha no horizonte e tem uma figura estranha nesse horizonte. Você lembra disso? Tem gente que diz que isso daí é tipo como se fosse uma pessoa sentada em uma posição fetal, assim, sabe? Tipo, como se você visse as costelas da pessoa ali, sabe? Aquelas coisas meio pontudas. Nossa. Seria a coluna de uma pessoa, e aí você vê, tipo, ela apoiada o braço no próprio joelho. Poderia ser um gigante, poderia ser um titã, poderia ser alguma coisa, uma divindade do abismo. Alguma coisa, uma árvore que segura os mundos acima do abismo. Tipo, eu vi um monte de teoria maluca sobre isso. Que brisa essa teoria, eu não vi nada. Não, eu achei... Nada? Você não parou pra ver? Pra mim parece uma centopeia, cara. Uma centopeia, ele é todo cheio de perninha. Tipo, ele aparece até no Naruto, que eles prendem ele com uma kunai na árvore, sabe? Gigante. Mano, pra mim é isso. Agora, tudo esse ser humano com apoiado, o titã, a puta que pariu, eu não vi nada disso, cara. Não, é que parece... Cara, ó, ele tá muito longe. Ele tá muito longe no horizonte. Se fosse sabe, uma figura de uma pessoa... No máximo uma bola de cocô, parece, tá ligado? Pô, cara, eu queria muito teorizar sobre esse momento, Cadu. Que isso? Você me fala que é uma bola de cocô. Eu não consigo entender nada disso, meu irmão. Pô, mas eu achei maneiríssimo. Tem um monte de pessoas teorizando. Eu tô girando o celular na minha mão, tentando ver, tipo, de que ângulo que ele parece um ser humano, tipo, com a costela, não sei o quê. Tô fechando o olho, apertando aqui, tô afastando o celular e eu tô assim... Que isso, cara? Eu tô vendo errado. É o meu olho que tá errado, não é possível. Ó, essa página que eu te mandei, ele tá caindo
É uma página dupla, tá? Tipo, ele pode ser uma divindade, pode ser um titã, sei lá. Eu vi teorias na internet ali, tipo, que poderia ser uma árvore que segura os próximos mundos, que poderiam haver, sabe? Como se fosse um mundo em degraus. Você tem um abismo, você tem aquela sociedade que você formou ali, que acha que o abismo é o final do mundo. E você tem algumas coisas mais pra cima, sabe? Da hora. Nesse caso eles foram pra um degrau inferior e pelo que eu sei eles vão, né, tentar mudar o mundo. Assim, então, é isso, né? Ele cai lá embaixo, o filho da puta não morre. E, cara, eu achei engraçado também o fato dele não morrer, cara. Tipo, como assim, cara? Ele não morreu? E você tem, tipo... a gente não sabe por quanto tempo ele caiu aqui, né? É claro que ele pode ter... Ele não envelheceu nesse meio tempo que ele caiu aqui, mas assim, nada impediria dele ter passado alguns anos caindo aqui. Caindo? Tipo, poderia ser. Não, poderia. Joguei aqui, sabe? Tipo assim, o fato de... quando ele cai aqui e ele não morre, porque, de novo, eu acho estranho isso, ele não ter morrido. E ele acorda com a mesma idade que ele teve ali em cima, diz pra gente que não teve nenhuma passagem de tempo aqui. É um mundo de fantasia, sim. A gente deve, né, levar em consideração qualquer tipo de maluquice que for aparecer. Tipo assim, a gente poderia poderia imaginar que ele poderia ter passado mais de 10 minutos caindo aqui, sabe? Tipo, ele poderia ter passado horas caindo. A impressão que dá é que ele cai, ele apaga e acorda, entendeu? Que a queda é tanta que ele apaga no meio da queda. Mas essa queda, é isso que eu tô falando, sabe? Tipo, quanto tempo passou nessa queda? Porque assim, se foi tipo, sei lá, 10 minutos de queda, que já daria muita coisa também, tipo... Cara, aquela sociedade que tem caminhões e ar-condicionado conseguiria descer até o abismo. A gente tem que pensar, só fazendo uma conta aqui do nosso mundo, né? Que a gravidade é 10 metros por segundo. Caramba, vamos fazer essa matemática? Vamos. Vou perguntar pro ChatGPT. Para resolver isso, utilizamos a fórmula do movimento de queda livre. Se o protagonista de Gachiakuta caísse do céu, como acontece no primeiro episódio, mas considerando a gravidade real da Terra, ele cairia em 15 segundos, pouco mais de 1 km. Em 15 minutos, quase 4.000 quilômetros, o suficiente para atravessar boa parte da Terra. Já em 15 horas, ele teria caído mais de 14 milhões de quilômetros. Algo muito além da distância da Terra até a Lua. Claro que na prática, ele nunca chegaria tão longe por causa da resistência do ar, mas dá pra ter uma ideia do quanto esse abismo é profundo. Obrigado, ChatGPT. Caramba, olha isso aqui, cara. 15 horas ele teria atravessado, sabe, uma distância... Eu falei, tem que maior segundos, entre a Terra e a Lua. Caralho, é que, cara, tipo, se for segundos, é que, tipo assim, se for 15 segundos, que nem você sugeriu, segundo o ChatGPT, ele atravessou 1 quilômetro. Então 1 quilômetro é ter... muito pouco, Cadu. Um quilômetro não é nada. Não, 1 quilômetro tudo não é bem, nada. Mas ele não morreu, cara. Ele não morreu, ele não pode cair, tipo, absurdamente. Cadu, se ele caiu mais de 9 metros e ele levantar sem ter quebrado uma perna, já é um milagre. O abismo não pode ter menos que 9 metros, entende? Se a gente for tentar levar uma lógica aqui, o que não é aconselhável, já que é um mundo de fantasia. Mas assim, em nenhum momento eles falaram que o abismo era profundo. Em nenhum momento eles falaram que o abismo era profundo. Tem nuvens! Tem nuvens! Eles falaram, pode ser nuvem de lixo, de poeira, pô. Na hora que ele cai, você vê que, tipo, o tempo inteiro eles estão despejando uma quantidade de lixo colossal, tá ligado? Mas mesmo assim, olha esse dinossauro maluco, steampunk, lixo punk, que aparece pra ele aqui, cara, na sequência. Tipo, cara, um bicho desse conseguiria, sei lá, subir um abismo de 1 quilômetro. Eu acho 1 quilômetro muito pouco, Cadu. Ele tem que ter caído. 1 quilômetro são mais de 1.000 metros, pô. Mas mesmo assim, Cadu, tipo, você já correu na esteira 1 quilômetro? É tipo coisas de alguns minutos. Tipo, voltando ao episódio, tipo, eu gosto da ideia de imaginar que ele caiu por muito tempo aqui, sabe? Tipo, imaginar que esse abismo é realmente algo muito fora do mundo ali da superfície. E que ele tá muito distante e é quase outro universo, assim. É claro que a gente vai descobrir isso daqui, tipo, nos próximos episódios, provavelmente, né? Sim. Porque eles vão querer voltar pro abismo. Eventualmente, sim, mas primeiro a gente vai conhecer o mundo no fundo do abismo, sabe? Ele vai passar por algumas coisas lá até, tipo, ter a chance de voltar e mudar o mundo de merda, né? Afinal, essa é a premissa da história, é ele poder mudar esse mundo que ele habita, ele já deixou pessoas. Claro, ele já deixou claro aqui que ele quer matar todos esses filhos da puta. E que ele dá de cara com esse bichão maluco aqui, né, cara?
Cara, o que eu achei engraçado é que, tipo, parece que ele tem dentes de espada, sabe? Uns dentes de metal. Ele parece ferro velho, tá ligado? Ele parece ferro velho. Ele parece feito de lixo, né? Ele parece feito de lixo. E aí você tinha falado aquela Mas isso é aquilo no começo do episódio. É isso. Tipo, a alma que os objetos, mesmo os objetos inanimados, podem ter, né? Tipo... se um objeto é tratado com carinho, ele passa a ter uma alma. O que então será que tem dentro do lixo? Entendeu? É meio que esse o questionamento que ele faz. E aí você pegou aquela alma ali que você criou naquele objeto e você jogou fora aquilo ali. E aí, tipo, pode ser que essa alma ficou corrompida depois disso, sabe? Tipo, a gente vai descobrir nos próximos episódios. Mas é isso, cara. Gachakuta é sensacional. Adorei esse primeiro episódio. Adorei a arte do mangá. Adorei as ideias. Protagonista foda. Muito melhor que a arte de Dandadan. Cara, eu também curti muito Gachakuta. Eu recomendo pra galera que não assistiu, assistir, dar uma chance que vale muito a pena. Promete ser o anime que vai conquistar a galera aí nos próximos anos. E tô ansioso pra ver onde essa história vai levar a gente. Tomara. Cara, a última página do mangá aqui do primeiro volume fala: escuro, fedido, o nível mais baixo. Uma história que sobe em disparada a partir daqui. A gente acabou de ver o nosso protagonista cair no fundo do poço. Então basicamente ele tá no fundo do poço. Dali ele só tem a subir, né? Ou ele poderia ter morrido com a queda, né? Até o próximo episódio, pessoal. Até o próximo episódio. Calma aí. A gente tem que deixar mais claro para os nossos queridos ouvintes que sim, a gente vai começar a falar agora aqui da segunda temporada de Dandadan, intercalando com essa primeira temporada de Gachakuta. Então, tipo, na verdade vai sair um episódio sempre, tipo, de Gachakuta e depois de Dandadan. Então é isso, até o próximo episódio, que vai ser Dandadan, o segundo episódio da segunda temporada. Até lá! Até o próximo episódio, pessoal, de Dandadan.